A paz do Senhor Jesus, minha irmã, tudo bem com você? Que honra para mim ter você aqui na minha casa e em especial na minha mesa. Sente-se, fique à vontade, vamos tomar um café. Que bom que você está aqui e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a mesa. Eu confesso que esse é o lugar que eu mais amo da minha casa, é o lugar onde eu me reúno com a minha família para realizar cultos familiares, para tratar dos nossos assuntos, para trabalhar, enfim, para estar conectado com as famílias, com a minha família. Então eu espero que você faça isso também. A mesa, ela é um lugar de propósito. A mesa é um lugar onde nós podemos conectar os nossos corações, né? A David Tyrus diz que o lar é onde o coração se forma. E se o lar é onde ele se forma, é na mesa que ele se conecta. Então eu quero te convidar a criar, se você não tem, essas conexões com seus filhos, com seu esposo, através desse móvel, que muitas vezes é negligenciado, talvez fica lá pegando pó, guardando objetos, né? E fica ali sem ser utilizado. Então eu quero te convidar a utilizar a mesa, porque você vai aprender nesse vídeo que a mesa é um lugar de propósito. A mesa é um lugar onde nós vamos alinhar os nossos projetos, é onde nós vamos conectar ao coração dos nossos filhos, é acessar o coração do nosso marido e é revelar os segredos mais íntimos do nosso coração. Vamos lá? A primeira vez que a palavra mesa aparece na Bíblia é no livro de Êxodo. Na verdade, ela aparece inúmeras vezes na Bíblia, mas a primeira vez em que ela aparece é no livro de Êxodo. Quando Deus ordenou para Moisés ali que ele fizesse, né, o tabernáculo, ele designou tudo que deveria ser feito, né, a forma como deveria ser feito. E aí nós temos Deus dando as orientações para Moisés de como seria a Arca da Aliança, depois o propiciatório e depois a mesa. Então olha só que interessante. Havia o santo lugar, onde estava ali a Arca da Aliança, né, que representava a presença de Deus. Havia um véu que separava esses dois ambientes e próximo ao véu estava a mesa, onde colocaria ali o pão da presença. Vamos ler um pouquinho do trecho que diz assim, Êxodo 25, a partir do versículo 23. Eu vou ler aqui a partir do versículo 28. Aliás, não vou ler tudo, que diz assim, ó, também farás a mesa de madeira de acácia. Terás o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrilhar, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhes fará moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhes fará uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhes fará 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás, pois, esses varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro, por meio deles os levará à mesa. Também farás os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas galhetas, as suas taças, em que hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa da proposição diante de mim perpetuamente. Então, olha só, se nós pegarmos aqui as dimensões dadas por Deus aqui, a mesa tem aproximadamente 90 por 65 e 45 centímetros de altura. Isso te lembra alguma coisa? Se você pedir o seu filho para desenhar uma mesa, o que ele vai fazer? Muito provavelmente ele vai fazer uma mesinha quadrada com 4 pés. Claro que a minha mesa aqui é retangular, talvez a sua mesa seja circular, não importa. O princípio é a mesa. E olha que interessante, a partir do versículo 29, o Senhor dá ordenanças ali para criar taças, galhetas, que muito se assemelham com os utensílios que nós utilizamos hoje, né? Jarras, copos, taças, talheres. Então é muito importante. A mesa é um princípio bíblico porque ela nasceu no coração de Deus. E nós não podemos negligenciar isso. Se nós formos ler ao longo de toda a palavra,
A mesa está muito presente. Na sua vida, ela está presente o tempo todo. Ainda que você não tenha uma mesa na sua casa, se você não tiver, eu oro a Deus para que Ele te dê o recurso necessário para comprar uma mesa simples, da quantidade de pessoas ali da sua casa. Não precisa ter copos e taças chiques e caros. Você vai usar o que você tem. E aqui a gente aprende mais um princípio, que é o princípio de usar o que você tem. Não é sobre lugares americanos ou sobre pratos, mas é sobre ter a sua família ao redor da mesa. Você fala, ai Mari, colocar a mesa dá muito trabalho. Verdade, dá muito trabalho. Mas eu tenho certeza que quando você recebe uma visita na sua casa, o que é que você faz? Você tira as taças mais bonitas, você pega aqueles copos maravilhosos que ficam guardados só para as visitas e arruma aquela mesa maravilhosa. Não faça isso. Utilize o melhor que você tem para os seus filhos, para o seu marido, para os seus pais, não sei com quem você mora, mas utilize o que você tem, o melhor que você tem para honrar a sua família. E aqui a gente aprende sobre o princípio da honra também, e acabei que eu estou falando de vários princípios, mas honrar as pessoas que a gente ama diz muito mais acerca de nós do que as pessoas. Talvez você fale, ai Mari, você está me falando isso porque você não conhece meu marido, você não sabe como ele me trata, mas o princípio da honra é acerca de você. Você decide honrar, você decide amar. E quando nós nos posicionamos, né? Esse workshop é sobre mulheres posicionadas. Quando nós nos posicionamos, o outro muda. Você constrange o outro com o seu amor. Você constrange o outro com o cuidado. Então, faça isso. Use o melhor que você tem. Pega a xícara quebrada e joga fora. Pega o prato quebrado e joga fora. Os copinhos de molho de tomate, não tem problema nenhum você usá-los, se você só tiver eles. Mas use o melhor que você tem. Eu oro a Deus para que você tenha o recurso necessário para adquirir. Né? A gente gasta dinheiro com tanta coisa, quantos pares de sapato você tem, você nem precisa de tudo isso. Então quando você for na rua que sobrar um dinheirinho, compra um joguinho de xícara, né? Depois você compra um joguinho de prato e use o melhor que você tem com a sua família. Mas eu ressalto que não é sobre isso, é sobre você usar o que você tem e conectar-se com a sua família. Eu confesso, eu não tenho um aparelho de jantar. Se você não tem um prato bonitinho, não tem as travessas, né, aquelas marinex para colocar o alimento, coloca as panelas mesmo em cima da mesa, não tem problema. Você vai para a padaria, você vai pegar ali o pão, tira o pão da sacolinha, coloca numa vasilhinha, forra um lencinho, né? Pega um lencinho, você mesmo pode confeccionar, compra o tecido, faz um lencinho e coloca o pão ali naquela cestinha, naquela vasilhinha, né? Não é sobre isso, não é sobre gastar, é sobre demonstrar amor, né? Porque pensa só, o seu esposo chegar cansado do trabalho e você entregar para ele uma toalha limpinha, recém-passada, que ainda está quentinha, não é muito mais gostoso do que ele ir lá no varal e buscar a toalha sozinho? Então imagina ele chegando do trabalho cansado e você prepara uma mesa de café. E aqui eu deixo um rápido testemunho, né? Que quando eu percebi que eu estava fazendo tudo errado, foi quando a minha filha, eu arrumei a mesa, quando eu entendi, né? Quando eu virei essa chave. E eu arrumei a mesa, e meu marido chegou do trabalho e a mesa já estava pronta, porque a gente prioriza sempre pelo menos uma refeição juntos. E aí a mesa estava toda arrumada e minha filha me perguntou, mãe, vai vir alguma visita? Então aquela frase me marcou. Talvez ela nem se lembre mais disso, mas eu entendi que eu usava o melhor que eu tinha só para os de fora. Então hoje não, hoje a gente usa tudo que tem, não importa, se quebrar a gente repõe, se não achar para repor a gente descarta e quando der a gente compra outro, não tem problema. Mas eu quero te motivar a honrar a sua casa e a sua família com o que você tem. Amém? Continuando. Então em Êxodo 25 a gente viu que Deus prioriza a mesa, Ele determinou ali como que seria a mesa e aí Ele ainda fecha. Porás sobre a mesa o pão da proposição diante de mim perpetuamente. Então, enquanto existiu aquele tabernáculo, o pão da presença devia estar sobre a mesa. Então, quando você senta, você dá graças pelo alimento, o pão da presença se faz presente. Então, não se esqueça disso. E aí, quando a gente vai lá
para Jesus, nós temos Jesus também priorizando a mesa quando nós vamos para o Novo Testamento. Mas antes de ir para o Novo Testamento, eu destaquei aqui, lá em Êxodo 12. Vamos voltar aqui a alguns versículos. Êxodo 12, versículo 14, que também fala sobre a mesa, que foi ali a instituição, né, da primeira Páscoa. Aí Deus diz assim, fala, né, sobre como deveria ser celebrada a primeira Páscoa. Eu creio que as irmãs conhecem aí o texto, mas no versículo 14 diz assim: este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Então, onde que acontece a celebração da Páscoa, a recordação da Páscoa? Ao redor da mesa. Deus ordenou que eles celebrassem a Páscoa perpetuamente. O que era celebrar a Páscoa perpetuamente? Passar ali o sangue nos umbrais das portas todos os anos? Não. Era a refeição ao redor da mesa, é matar o cordeiro, é celebrar com a família e contar e passar para os filhos o que Deus tinha feito por aquele povo. Então, por que não nós fazermos isso? Não deixe isso perder, ensine para os seus filhos o princípio da mesa, para que eles façam com as suas famílias e que esse princípio não se perca nas gerações. Não permita que esse princípio se perca. Faça isso, honre os seus e ensine as suas filhas, os seus filhos a honrar também a mesa. A mesa está tão presente aí na nossa vida, na escola, no trabalho, quando você vai no consultório médico. Então, na sua casa, essa mesa, ela precisa ser um altar. Nós temos um altar para o Senhor, que é a nossa casa. Nós temos o altar da mesa. Nós vamos falar mais à frente sobre o altar do leito. Então, não perca essa oportunidade de erguer esse altar ao Senhor juntamente com a sua família. Amém? Então, agora vamos lá para o Novo Testamento. Jesus, ele também amava a mesa. Vamos pegar aqui Lucas 15. Eu creio que eu já deixei marcado aqui. Era algo que os fariseus falavam muito acerca de Jesus. Olha só, Lucas 15, versículo 2 diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus, ele estava sempre ali, junto com as pessoas ao redor da mesa. Quando Jesus queria curar alguém, ele curava na rua, por onde ele passava. Mas quando Jesus queria acessar o coração, quando ele queria libertar, ele levava para a mesa. E isso aconteceu por exemplo, com Zaqueu, Desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou ceiar na sua casa. Quando Jesus queria se aproximar, ele ia para a mesa. Então a mesa é um lugar de aproximação, é onde as armas caem, é onde o seu filho vai contar como foi na escola. De repente ele está passando por uma situação difícil na escola, talvez o seu marido está passando por uma perseguição no trabalho. É na mesa, sem celular, sem TV, que vocês vão ter a oportunidade de se conectarem, de estarem cada vez mais próximos. Evita isso de um assistir sentado na frente da TV, comer assistindo a TV, o outro comer no quarto. Não faça isso. Arrume a mesa e convide a sua família para a mesa. Pode ser que no início seu marido vai continuar comendo no sofá, talvez o seu filho vai continuar comendo no quarto, mas não deixe de arrumar a mesa, de colocar o lugar deles à mesa e convidá-los sem briga. E no tempo oportuno eles virão para a sua mesa, Faça a sua mesa ser atrativa, faça a sua mesa ser aconchegante, de forma que eles não vão resistir. Amém? Prepare a mesa, procure pelo menos um momento, talvez cada um tenha um horário de almoço, devido ao trabalho, à escola, mas eu tenho certeza que pelo menos uma refeição juntos por dia vocês vão conseguir fazer. E depois você vai me contar aqui o que o Senhor tem feito na sua casa. Amém? Eu tenho certeza que a sua família vai ser transformada quando você erguer esse altar na sua casa. Amém? Então vamos continuar. Temos o exemplo também do leproso, o Simão,
quando a mulher quebra aquele vaso de alabastro ali nos pés de Jesus, ele estava ao redor da mesa, na casa de Simão. Então Jesus, ele amava a mesa, ele anseiava por estar conectado com seus amigos. Então vamos fazer isso também. Convida aquela amiga sua que faz tanto tempo que você não vê para tomar um café. Né? Convida sua mãe, talvez você está brigada com a sua mãe, convida ela para tomar um café na sua casa. Não perca essa oportunidade. E aí, Jesus, o que ele faz ali, momentos antes de ser crucificado? Ele faz uma mesa com seus amigos, ele celebra ali a última ceia. Olha que lindo, Jesus priorizava assim a mesa. E fez ali a ceia, passou por tudo que foi necessário ele passar. E depois, quando Jesus ressuscitou, o que aconteceu? Você se lembra? Aí nós vamos lá, andando mais um pouquinho no livro de Lucas, Lucas 24, a partir do versículo 27, que diz assim, que é os discípulos de Emaús, né? Conhecido como os discípulos de Emaús. Jesus caminha com eles ali e Jesus celebra a primeira ceia após a ressurreição. Olha só, vamos ler aqui, eu vou ler o versículo 30 e 31. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então olha só que lindo, Jesus usou ali uma oportunidade, Jesus encontrou com eles no caminho, né? Diz aqui a Bíblia que Jesus encontrou com eles no caminho, e aí eles foram andando e Jesus criou ali uma oportunidade de se assentar à mesa com seus amigos, com aqueles discípulos, né? Então a mesa, ela representa um momento de comunhão, de comunicação. Então eu quero te convidar a formar esse momento, a criar esse ambiente de comunhão, de conexão com a sua casa e com a sua família. Amém? Então espero que você tenha sido abençoado por essa palavra e depois você me conta os frutos que você tem colhido se posicionando ao redor da mesa com a sua família. Amém? Então que o Senhor complete essa palavra no seu coração e que você seja muito abençoada por se posicionar dentro da sua casa enquanto guardiã do seu lar. Amém? Beijo e fiquem com Deus.